decai. Outra coisa, servir a Deus em a casa do Senhor não é troca, é gratidão. Aleluia. É gratidão na nossa decai. Aleluia. Porque aqueles que buscam o Senhor, somente, aleluia, pensando naquilo que Deus pode proporcionar, meu querido, está muito errado. Mas, aleluia, nessa noite é um povo que veio aqui para adorar o nome do Senhor. Independente daquilo que esteja atravessando, independente daquilo que esteja passando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu posso te dizer, aleluia, com toda certeza, a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, se o adversário está se levantando, levanta a tua mão direita aí e dá uma glória a Deus. Primeiro, é porque você está em moda. Segundo, é porque Jeová já começou a fazer um reboliço muito grande na face da terra, ao meu e ao seu favor. Já subdecai na lavaçu. E terceiro, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado sobre a minha sombra. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vira pro teu irmão e fala para ele, hoje é dia de reboliço. Hoje é dia de reboliço. Aleluia. Bata ele no pé, hoje é dia de reboliço. Hoje é dia de reboliço. Amém. Eu costumo dizer que eu não preparo a palavra, não consigo. E que não sou dirigida pela vontade do homem, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nessa noite, aleluia, o Senhor colocou no meu coração de passar a palavra para o pastor Edmilson. Amém? Amém. Eu quero convidá-la aqui à frente. Louvado seja o Senhor, em nome de Deus, bênção do Senhor. Aleluia. Trouxe uma palavra aqui semana passada que edificou a minha vida tremendamente. Edificou não só a minha vida, mas a vida de toda a igreja. Amém. Aleluia. E nessa noite não vai ser diferente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Vou pedir para o irmão José vir aqui orar por ele. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Vamos apresentar esse servo a Deus. E ele, louvado seja Deus, nessa noite vai nos trazer uma palavra poderosa. Deus vai revelar o coração dele nesta hora. Então vamos orar. Deixa suas mãos para cá e vamos orar por ele. Bondoso, glorioso Pai. Deus, aqui está o teu servo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que vai, meu Senhor, nessa noite ministrar a tua palavra. Nós queremos pedir, meu Pai, uma bênção do céu. Nós queremos pedir a tua graça, o teu poder. Nós queremos pedir a tua revelação, louvado seja Deus, na vida do teu servo. E quando ele abrir a boca, Senhor, ser com ele, louvado seja Deus, unge ele, louvado seja Deus, com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Para que ele possa, meu Senhor, louvado seja Deus, nesta noite, ministrar lá do alto do céu, louvado seja Deus, aquilo que os nossos corações estão necessitando. Pai Santo e Glorioso, abençoa grandemente, louvado seja Deus, esse teu servo. O Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sou a igreja do Senhor. Amém, Senhor. Perdão os irmãos com um pouco do culto. Me pegaram de surpresa. Surpresa não, porque eu aprendi algo com o pastor. Aleluia. O pastor falava assim para mim: sempre que você for numa igreja, você tem de preparar. Glória a Deus. E você nota o que é o mover do Espírito de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu estava sentado. De repente algo me mexeu para pegar um versículo aqui da palavra de Deus. E eu fiquei com esse versículo no coração. E esse versículo que nós vamos ver, Deus colocou um tema em cima desse versículo. E o tema é o seguinte: Deus não esqueceu de você. Aleluia. Quando esse varão veio aqui à frente para louvar, eu fiquei impressionado. Eu falei: Deus, o Senhor é Deus. Porque Ele disse que o Deus do impossível, Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Quem não estava no culto passado, aqui quando nós ministramos, quem não estava, levanta a mão bem alto. Amém. E quem aqui
não entregou ainda a sua vida a Jesus numa igreja evangélica, chegou numa igreja e nunca levantou a mão. Tem alguém aqui? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não. Tem alguém? Pode levantar bem alto, minha mão. Amém. Amém. Jesus te abençoe. Amém. Queridos, eu confesso para os irmãos, a responsabilidade é grande. Semana passada nós estávamos aqui por sermos alvos da parte do Senhor e eu deixei coisas sem ministrar, porque o tempo não nos permitiu. Mas no ano de 2007 eu me recordo que, como testemunho que o irmão deu aqui, a irmã deu aqui do passaporte, eu desde quando me converti ao Evangelho, por isso dos irmãos que pastor aqui da igreja do lado, olha para a irmã, eu já lembro. Aleluia! Pastor Joaquim começou a ministrar no meu coração. Eu, sempre que eu preguei a mensagem toda a vida, eu escutava pastores falar assim: homem, esse que Deus vai te levar você para a terra distante. E o testemunho dessa irmã veio a calhar, porque eu falava assim também: como Senhor, eu vou para a terra distante. Até que um dia apareceu um negrão de 2 metros de altura na nossa igreja em Minas, pastor Serafim Genja, que esteve pregando na Batista da Lagoinha, pastor Jorge Linhares, amigo nosso, e ele falou assim para mim: pastor Edmilson, eu vou levar você para a África, Angola. Lá no lugar de mais metro quadrado, no qual pessoas são decepadas as pernas pelas bombas, eu vou levar você para lá. Eu falei: olha Deus, olha a forma que o Senhor vai levar para fora da Itália. Eu pensava que era assim, mas não é assim. Quando eu digo para você que Deus, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de você. Eu ficava pensando: Senhor, como eu vou sair para fora do país? Como eu vou conhecer outras nações? Foi do mesmo jeito que a irmã falou: eu não tenho condições, eu não imagino como, eu não tenho condições financeiras de ir para fora. E no ano de 2007, eu trabalhando na empresa, na Volkswagen, eu fui convidado pela nossa supervisão a ir para a Hungria, para conhecer, trocar tecnologia em termos de ferramentaria com a Audi, que faz parte do grupo Volkswagen. Quando você olha para um veículo da Audi que ele tem as 4 bolinhas, as 5 bolinhas, é a fusão de 4 empresas: Audi, Seat, Córdoba e Volkswagen. São os grupos. Por isso que tem aquela circunferência da Audi, são 5 a fusão das empresas. E eu, em pouco tempo, no ano de 2007, eu me vi na Hungria, numa cidadezinha chamada Győr. E lá eu conheci 6 países da Europa, conheci o leste europeu, conheci a Cracóvia, Polônia, Bratislava, Eslováquia, República Tcheca, conheci partes perto de Veneza, também da Itália e também próximo à Alemanha, que fica a 700 quilômetros da Hungria. Eu posso falar para os irmãos que quando eu cheguei na Hungria, eu cheguei numa cidadezinha chamada Győr, e ali eu fui até a praça e sentei. Nós estávamos próximos do inverno. Era um começo de novembro, dezembro, já estava o inverno. E eu sentei no centro da praça da cidadezinha pequena de Győr, e eu fiquei ali sentado, e de repente eu vi um homem, uma vez uma indumentária de indígena, e ele estava sentado na praça, e aquele homem ficou parado olhando, e eu estava pensando na minha vida. Eu estava pensando como que eu fui parar naquele lugar. Mas até então eu não tinha me dado conta ainda do mover de Deus. Até então eu não tinha parado ainda para meditar na profundidade. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que traz à tona, Ele é aquele que age em silêncio. O som, o mover do Espírito, Ele é benigno aos nossos ouvidos, Ele é algo benignoso, Ele é algo que age na sensibilidade. É por isso que muitas vezes é difícil do cristão entender e compreender os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele age na sensibilidade. E eu sentado naquela praça, já estava caindo as folhas das árvores, e eu vi aquele homem sentado. Ele se levantou em dado momento, ele estava com uma roupa como de um indígena. Ele levantou, foi até o centro da praça, ele pegou um instrumento na sua mão de sopro, e ele colocou de pé diante da praça, e uma moça veio do lado dele, e aquele homem ficou parado, e eu sentado, eu comecei a olhar para aquele homem, aquilo começou a me chamar a atenção, e de repente aquele homem ficou esperando até que o vento começou a bater na praça, e o vento foi soprando, e aquele homem pegou aquele instrumento de sopro, e começou a soprar aquele instrumento, e começou a sair um som tão gostoso, e aquilo foi misturando com o vento que soprava, e as folhas da árvore caindo de repente.
nós ficamos preocupados, afligidos. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Olhando no livro de Samuel, quando o Senhor chegou, ali no livro de Samuel, quando o Senhor chegou e disse para o profeta, ele disse assim: olha, por que tens tu dó de Saul, tendo eu já destituído ele rei de Israel? Vai lá na casa do Benemita, vai lá na casa de Jessé, e unge um dos filhos dele que eu tenho preparado para rei. Aleluia. Aleluia. Por que tens tu dó de Saul, sendo que eu já destituí ele rei de Israel? Vai lá na casa de Jessé, o Benemita, e unge um rei. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Que Deus, quando a pessoa não quer fazer a obra do Senhor, Deus tira e coloca outra. A pessoa, quando não quer caminhar nos caminhos do Senhor, não quer fazer as obras do Senhor, Deus arranca e coloca outra. A obra não para por causa de você, a obra não para por causa de mim, a obra é do Senhor, não é de Deus. Deus arranca e coloca outra. É assim, Deus. E quando eu estava na Hungria, um dos meus chefes virou para mim e falou assim: Edmilson, inclusive pastora, se vocês derem oportunidade, eu quero te apresentar esse trabalho aqui. Amém. Ele disse para mim: nós vamos conhecer o campo de concentração de Auschwitz e Birkenau, nós vamos conhecer a Cracóvia na Polônia, que ficava a 700 quilômetros também para o outro lado, no leste europeu, ficava do lado da Hungria. E nós fomos para Cracóvia na Polônia e conheci o campo de concentração de Auschwitz e de Birkenau, que fica na mesma rua. É um campo de concentração onde Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Lá hoje naquele local é um museu. E com isso, quando eu cheguei no campo de concentração de Birkenau, eu fiquei impressionado. No campo de concentração de Auschwitz eu conheci as câmaras de gás. E nas câmaras de gás eu tenho mais de 600 fotos, que eu tenho certeza que você não vai ver em nenhum lugar. Muitas das vezes as fotos você vai ver em alguns lugares. Quando eu entrei na câmara de gás, que eu cheguei dentro daquele lugar, na entrada da porta estava escrito em 3 línguas. Estava escrito em alemão, em deutsch, estava escrito em espanhol, estava escrito em húngaro. Estava escrito assim: você está preparado para sentir o cheiro da morte? E quando eu entrei dentro daquela câmara de gás, ali eu vi sinais de unha. Eu tenho fotos comigo, assim, gravadas no concreto, de agonia dos judeus de morte. Unhas cravadas. Conheci o campo de concentração de Birkenau. No campo de concentração de Auschwitz eu conheci a sala dos cabelos. Tem mais de 7 toneladas de cabelo ali naquele museu. E quando nós fomos entrar, um rapaz que era espírita, que estava junto conosco, começou a passar mal. E as pessoas saíram de dentro daquele pavilhão, vomitando tudo e passando mal. E o rapaz começou a passar mal. Eu falei: pode ficar aí com seus capirotos, que eu vou entrar lá para ver o que é aquilo. E quando entramos lá dentro, eu vi uma sala, mais ou menos do tamanho desse galpão aqui, do chão aqui até o vidro, uma cúpula de vidro até o teto em 45 graus, lotado de cabelos de judeus. Do outro lado da sala tinha cabelos de criança. E eu não vou me estender aqui, porque o que eu vou trazer não é isso, eu vou pregar outra coisa. Mas eu saí de lá estarrecido. Eu vi no pavilhão também 12, onde os corpos estavam mumificados, os corpos de judeus mumificados. E quando saí dali, eu fui para o campo de concentração de Birkenau, porque Hitler estava perdendo a guerra e ali ele construiu outro campo de concentração. E no campo de Birkenau, ali que estava todo destruído as câmaras de gás, naquele filme A Lista de Schindler, onde mostra o trem entrando, ali nós temos as câmaras subterrâneas, tudo destruído por bombas. E quando eu cheguei ali, um amigo meu virou para mim e disse assim: poxa vida, se Deus é Deus e disse que Deus é amor, aonde estava Deus que não livrou esse povo das mãos do inimigo? Se Deus é amor, aonde estava Deus que não pegou aquele povo judeu e resgatou? Aí eu disse assim para ele: provavelmente é porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. Talvez é porque você não conhece um pouco a respeito das profecias bíblicas. Porque eu falei para ele assim: eu quero dizer uma coisa para você, rapaz. Jesus, quando ele estava indo pela via dolorosa, ele estava indo, as mulheres todas pranteando. Ele disse assim: ó filhos de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vós e vossos filhos, porque virão dias que os inimigos te trincharão e cercarão, e aí sim vocês hão de prantear. Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Sidom estará melhor que Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os profetas. Quantas
tu não me desse ouvido. Ai de ti, de Sidom, Sodoma e Gomorra estava melhor que vós no dia do juízo. Então nós apresentamos um trabalho nas igrejas de mais ou menos 1h e pouco, mas é um trabalho que mexe com o crente. Nós mostramos um filme chamado O Armagedon, Israel e o Islã, que mostra todas as profecias bíblicas. É um trabalho de escatologia bíblica profundo. Depois nós mostramos todo o campo de concentração, e depois nós pegamos dentro da palavra. Aquela pessoa que estiver com a fé bem abalada, ele sai dali edificado no Senhor, se ele realmente abrir o coração. Aleluia. Amém? Amém. Você que trouxe a tua Bíblia, abre a tua Bíblia no Evangelho da Água. Qual que é o Evangelho da Água, pastor? O Evangelho da Água é o Evangelho de João. Cada capítulo de João fala a respeito de água. Você sabia disso? Ah, pastor, mas lá em João, capítulo 11, não fala sobre água, sobre livro, mas fala que Jesus chorou em João 11:35. É uma lágrima, é um livro, é água. João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. O versículo de número 3, que tem um mistério profundo dentro dessa palavra. Todos acharam? Agora você vai pegar o seu dedicador, colocar o seu irmão para lado e falar assim para ele: Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Agora fala assim para ele: se você deixar. Se você deixar. Amém? Aleluia! O tema da mensagem dessa noite é guiada pelo Espírito pela mesma profundidade no qual louvado e testemunho foi dado aqui. Que Deus, Ele não desistiu de você. Pode falar isso com toda a convicção para o teu irmão. Meu irmão, Deus não desistiu de você. Agora feche os teus olhos. Soberano eterno, Deus em grande poder e grande glória. Senhor amado, esse é o momento, a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nesse momento nós damos liberdade ainda na profundidade da palavra. Senhor amado, no qual tu venhas abrir o coração dos teus filhos, meu Pai, no qual entrou aqui neste local. Senhor amado, nós amarramos todo intento das trevas, todo o laço do inimigo que tenta saquear esta palavra e roubar do coração dos teus filhos. E nesta noite, ó Pai, ministro o teu querer e o seu efetuar. Tu tens liberdade de agir no meio do seu povo. Pai querido, nessa noite nós tomamos a palavra do teu servo Samuel. Fala, porque esta congregação ouve, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a esta igreja. Amém? Amém. João, Evangelho da Água, capítulo de número 20, versículo de número 13, diz assim: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. O que o primeiro discípulo viu, igreja? Os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Amados, olha aqui para frente. Tem um mistério tão profundo nessa palavra, que um dos motivos que eu levei vocês a repetirem aqui lençóis, o porquê que o autor do Evangelho ele coloca uma ênfase tão grande a este lenço. Aí está a curiosidade dessa palavra. Veja só: e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou, que estava com os lenços, mas que o seguiu aqui, ó. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço, aqui está o mistério da palavra, aqui está o mistério. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça
não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Eu quero agora abrir um parênteses e mostrar algo para vocês que é tremendo dentro da palavra. A palavra ela é cheia de mistério, e a Bíblia diz que ela é revelada no Espírito. Você já viu essas pessoas que às vezes não conhecem a palavra, falam assim: nossa, mas eu leio, eu não entendo nada. Lógico que não entende, porque a palavra ela é revelada através do Espírito. Tem coisas minuciosas dentro da palavra que são profundas, e o autor aqui ele coloca com muita ênfase, ele dá muito crédito a isso. A Bíblia fala que quando aquelas mulheres chegaram para os discípulos e declararam que o corpo do Senhor não estava no sepulcro, a Bíblia diz que 2 discípulos saíram correndo. 2. Qual é? O primeiro discípulo, João, o discípulo amado. João, que era chamado de filho do trovão, aquele que agora você olha, até em pinturas de algum quadro você vê reclinado na Santa Ceia, você vê reclinado no peito de Jesus. Aquele homem que é designado e chamado de filho do trovão, agora ele é chamado de discípulo amado. Saiu os 2, aí ele e Pedro sai correndo quando escuta que Jesus não está no sepulcro, o sepulcro está vazio. Eles estão correndo. A Bíblia diz que João sai na frente de Pedro, provavelmente ele deveria ser mais jovem, e ele corre apressadamente na frente de Pedro, e ele chega no sepulcro, ele para na porta, ele dá uma olhadinha, ele vê tudo ali dentro, mas ele não entra. Olha o mistério. E a Bíblia diz que Pedro, ele vem correndo, e ele chega, ele atravessa por João, ele passa, ele entra no túmulo e vai um pouco mais adentro. Meu irmão, quando é um negócio com Deus e com você, você tem que ir um pouco mais a fundo. Você não pode chegar só na porta e parar. Você tem que fazer como Pedro, você tem que entrar um pouco mais a fundo. Aí Deus começa a revelar o mistério para você. Mas o que é interessante dentro da palavra é que ele chega, e a Bíblia é bem concisa, e ela fala que aquele primeiro discípulo, ele observa uma coisa. Olha só o que João observa. Olha aqui. Chegou o primeiro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Então João, ele chegou correndo, colocou a mão na porta da entrada do sepulcro, deu uma parada, olhou, e ele viu que os lençóis que haviam em volta do corpo do mestre estavam ali no chão, porém ele não entrou. Agora chega Pedro, e Pedro passa e entra para dentro. E Pedro olha, e olha só o que Pedro vê. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Pedro viu a mesma coisa que João viu. A Bíblia diz que ele olhou e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Talvez como aquele sepulcro escavado numa rocha estava colocado no local à parte. Agora eu te pergunto, por que o autor ele é tão conciso em fazer essa observação e colocar que o lenço de Jesus não estava junto com os lençóis? Eles observaram que o lençol estava no chão, mas os lenços de Jesus, Pedro observou que estava enrolado no lugar à parte, provavelmente tendo sido colocado em algum ponto do sepulcro, na rocha ou na pedra da rocha. Agora olha que coisa maravilhosa. Olha só o que acontece agora. Então também entrou o outro discípulo que chegara primeiro. Aí Pedro já estava lá dentro. Pedro, quando estava lá dentro, viu toda aquela cena, viu os lençóis e viu que o lenço estava colocado, não estava ali naquela parte. Aí o outro discípulo que estava fora, João, pegou e começou a entrar para dentro do sepulcro. Aí eles observaram algo tremendo. Olha só. Então o outro discípulo também, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Viu e creu no quê, irmão? O corpo não estava lá. Jesus não havia sido manifesto como ele se havia manifestou para Maria. Eles viram e creu o quê? Se eles entrou dentro do sepulcro, só viu os lençóis no chão e provavelmente um lenço bem colocado aqui à parte, em algum lugar no sepulcro, não estava junto nem com os lençóis. Eles viram e creram o quê? O que eles creram? Quem era Pedro? Temperamento agressivo, enérgico, aquele homem que quando Jesus foi chamar ele para caminhar junto,
Ele virou para Jesus e disse assim: aí, mestre, deixamos tudo e te seguimos. Qual vai ser a nossa? Aí, Pedro, que afoito. Aí, mestre, deixamos tudo e te seguimos. Qual vai ser a nossa? Pedro, uma coisa que seguiu Jesus, ele estava fazendo. Deixamos a nossa casa, deixamos o filho, deixamos tudo lá e te seguimos. Qual será a nossa recompensa? Só querendo saber o que ia ser. Qual que era o galardão lá? Pedro, você deixou muitas coisas, né, Pedro? Você deixou lá um barco lá, furado, umas redes também rasgadas, fazer vendeu consertar. Você deixou muita coisa, né, Pedro? Então venha, Pedro, que eu vou mostrar para você como que é. Venha, Pedro. Tudo que você passar aqui na terra, o Senhor profetizou para ele. 100 vezes mais você terá na glória comigo se ficar virando a minha presença. Aleluia! Tem até uma brincadeirinha, né, no meio evangélico, você vê e fala assim: ô meu irmão, você sabe por quê que Pedro negou Jesus 3 vezes? Negou porque ele curou a sogra de Pedro. Porque Jesus curou a sogra de Pedro, por isso que ele negou 3 vezes. Por que ele negou 3 vezes? Porque ele curou a sogra dele. Olha o temperamento desse homem. Temperamento agressivo. Pedro vira para Jesus e fala: não, mestre, peraí. Jesus falando com os discípulos a respeito da sua partida, Jesus falando a respeito da sua morte, da sua ascensão. Pedro está lá escutando pelo bicho. Peraí, mestre, puxa Jesus lá e fala: peraí, Senhor, para a cruz não. Para a cruz não, Jesus. Jesus olha para Pedro. Parece que eu vejo Jesus dando um tiro aqui, ó, e pegando a orelha de Satanás do lado do ouvido de Pedro. Para trás de mim, Satanás. O Senhor não falou com Pedro. Pedro não estava endemoniado. O Senhor falou com Satanás: Senhor, para trás de mim, Satanás. Porventura está tu, Pedro, preparado para beber do cálice que eu vou beber? Não, Senhor, para a cruz não. Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar, para separar como separa a palha do trigo. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha o que o Senhor falou para Pedro. Não, Senhor, eu estou pondo Pedro nessa noite, carregante uma cruz. Sabe, ele ficou 3 vezes que me conhece. Não, Senhor, peraí, opa. E você só encontra essa passagem no livro de Lucas. Os 3 evangelhos primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, eles são sinóticos, eles são iguais entre si, são semelhantes. Você lê algo em um, ele complementa no outro. Alguns dão mais profundidade, alguns dão mais ênfase. Um vai falando para o lado grego, outro vai falando. Então um vai complementando o outro e vai dando mais profundidade. Mas você só encontra essa passagem no Evangelho de Lucas, que a Bíblia diz que quando o Senhor estava lá sendo julgado, e foi na casa de Caifás e Anás, e foi julgado e tinha sido esbofeteado, e Jesus vai lá e se esconde na fogueira que está lá. João está no meio lá e ele fica no meio da fogueira para se esquentar. Aí galera, peraí, parece lá no meio da fogueira, você é um dos tais, não é não? Falando na roupa. Nem conheço esse homem. Pedro, vem da fogueira lá, do alpendre. Nem conheço esse homem. Misericórdia, nem conheço. Daqui a pouco aparece mais um empregado lá, né? Não, mas peraí, eu vi você lá no horto, você estava lá, você é um dos tais. Seu jeito de falar, sua vestimenta, sua indumentária, sua maneira, você é uma... Não, eu nem conheço esse homem, meu irmão. Quando você é do Senhor, não tem jeito. Aonde você vai, Ele te conhece. Aonde você pisa a planta dos teus pés, Ele te conhece. Não adianta você ir para um lado e para o outro, virou e falar assim: não, você é um deles sim. Quando você anda com Jesus, meu irmão, é diferente. Quando você anda com o Mestre, é algo diferente. O seu andar é diferente, o seu vestido é diferente, a sua varinha é diferente, há um mover diferente. E aonde você vai, alguma coisa acontece. Sabe por quê? Porque você transporta a glória do meu filho. Aqui nessa terra você é luz. E lá está aquele homem lá, Pedro. Olha só, olha as condições de Pedro. Pedro, um homem sanguíneo, um homem que quando ele traz Jesus, que ele nega 3 vezes, ele some de cena, ele não aparece mais na Bíblia. A Bíblia diz que ele sai a chorar amargamente pela raia. Pedro some. Aí Jesus vai e é crucificado. Toda a situação que você conhece dentro da Bíblia, Pedro desaparece do cenário. Pedro não aparece mais. Pedro não aparece mais na Bíblia. Aí quando Jesus se ressuscita, e ele aparece, a mulher, o que acontece? Vão avisar. Jesus manda falar assim: vai e diga a Pedro
Primeiro que Jesus falou foi de Pedro. Vai e diga a Pedro. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Pedro já estava lá no Val de Jaboque. Pedro já estava lá no poço. Pedro já estava lá no fundo. A Pedro não tinha mais jeito. Ele achava que não tinha mais condição. Sabe por quê? Porque Pedro era sincero com o Senhor. Pedro era sincero com o Senhor. Ele havia negado o mestre. E as palavras do Senhor se cumpriu. Pedro estava no pó. Pedro estava arrasado. Pedro provavelmente estava arrependido. Pedro estava desolado. E quando o Senhor ressuscitou, se você ler um dos evangelhos, você vai ver que Jesus, ele é bem enfático. Ele fala assim, ó, vai e diga para os meus discípulos que esperem, mas vai e diga a Pedro também, porque ele sabia que Pedro já estava no buraco. Pedro já não tinha mais força para nada. Deus, filho. Agora, sabe o que eu acho interessante? Antes de Jesus ressuscitar, estamos aqui agora. A Bíblia diz que aquelas mulheres foram até o sepulcro e chegaram no sepulcro, viram e correram para avisar eles. E eles vão correndo. E quando eles chegam lá no sepulcro, uma coisa que chama muita atenção é que eles olham a situação. Pedro entra, atropela o outro, passa e vai, entra para dentro do sepulcro. E quando ele olha, ele vê um lençol que havia coberto o corpo de Jesus no chão. E eles viram um lenço que estava colocado. Olha só que tremendo aqui, ó. E que o lenço, versículo 7, que tinha estado sobre a sua cabeça, que é a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Se o túmulo ali era uma pedra que foi encavada na rocha, estava num lugar ao lado, provavelmente estava numa das fendas da rocha. Pedro, quando chegou, ele olhou, ele viu, e ele olhou, ele viu o lenço. Aí também entrou João. Aí eles viram e creram. Mas creram no que, pastor? Você viu só um lençol no chão e um lenço? Sabe por que eles creram? Eu vou dizer algo aqui para você que talvez você não saiba. Você sabia que, segundo a tradição ortodoxa, judaica, na época de Jesus, aproximadamente naqueles meandros daquele ano, sabe como funcionava? Quando um varão judeu ia pedir uma mulher em casamento, ele ia até a casa do pai, e chegava na casa do pai. A moça tinha que sair para fora da casa, ela ficava para fora, ela não podia participar da conversa do pai ali com o noivo. E ele ia pedir a mão daquela jovem em casamento. Você sabe o que ele fazia? Ele entrava, conversava com o pai e pedia a mão daquela jovem em casamento. E se o pai consentisse, a moça estava lá do lado de fora, ele arrancava o lenço da sua cabeça, que era sinal de santidade, arrancava o lenço que tinha sobre a tua cabeça, enrolava o lenço e escondia em algum lugar da casa. E ele virava as costas e saía, porque ele tinha o compromisso de aí um ano vir buscar a sua amada, vir buscar a sua noiva. E quando ele saía, a moça entrava correndo para dentro da casa e já começava a procurar, e já olhava de um lado, e já olhava do outro, e arrancava móveis que eles não tinham móveis naquela época, provavelmente eram algumas coisas de pedra, arrancava de um lado, arrancava do outro, ela queria achar o lenço, e se ela achava o lenço, ela pegava na mão, porque ela sabia que o noivo iria vir buscar ela. Assim também aconteceu com Pedro. Quando Pedro chegou, ele olhou e procurou e viu o lenço na pedra. Ele pegou o lenço, ele viu e ele creu, porque ele sabia que o mestre iria voltar para ele. Aleluia! Se você tem fé, glorifica o Senhor. Fala para o irmão do lado, irmão, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Se você já perdeu a esperança, diga para ele. Saiba que Jesus não desistiu de você. Se você chegar na tua casa, meu irmão, não se assuste não. Se você chegar e encontrar algum lenço enrolado no canto, é por isso que o autor é tão enfático em colocar essa situação. Ele, quando chegou, olhou, Pedro olhou, mas viu do quê? Quando ele viu os lenços ali colocados no canto, Pedro provavelmente olhou e falou: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bendito Deus. Quem do Senhor é meu refúgio e fortaleza, ele é seguro, bem presente na angústia e na tribulação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está
cajado, ó, para passar no pescoço e trazer ela na posição. Viu, pastor? Então você tem um cajado e você tem uma vara. E a negão é para colar e puxar e trazer na posição. E o velhinho muito velho foi convidado numa igreja para dar um testemunho. Oh, bendito da minha alma, aleluia. Glória a Deus. Quando esse velhinho foi dada a oportunidade para ele, ele subiu no culto. Eu não sei se você conhece o testemunho. Cabelinho branco com a sua Bíblia surrada. E quando ele subiu no altar, o pastor deu oportunidade para ele. E ele começou a narrar o testemunho. Ele começou a contar uma história. E na igreja tinha 2 jovens assentados bem na frente assim da igreja. E esse velhinho com a sua Bíblia surrada, ele abriu um versículo bíblico e começou a contar um testemunho. Ele falou que havia 2 jovens que num dia de verão, 2 amigos foram com o pai numa parte, no mar, não sei que cidade lá no exterior, lá foi navegar no mar e pescar. Em dado momento, deu um viravolta no tempo e o barco foi a pique e emborcou o barco e virou. E o pai, no desespero da ânsia da morte, ele pegou a corda, ele só tinha para salvar um dos 2. Ou ele salvava o filho dele, ou ele salvava o amigo do filho. Aí ele pegou a corda, girou e gritou, falou: meu filho, eu te amo, e lançou a corda para o amigo. E salvou o amigo do filho, e viu seu filho sendo tragado. E os 2 jovens escutando o testemunho ali do velhinho, ficavam cochichando e dando risada entre eles. No final do culto, vem e agradeceu. Pegou sua Bíblia e saiu. No final do culto, como é de costume, todo mundo vem cumprimentar, abraçar. Os 2 jovens chegou e falou: pastor, maravilha de testemunho, mas eu não acredito, nem posso acreditar como que um homem tão tolo, ele iria jogar a corda para o amigo e não salvar o seu filho. Aí aquele velhinho olhou para a sua Bíblia surrada, cabisbaixo, ele olhou, levantou os olhos, quebrantado, olhou para